Amados irmãos, a paz do Senhor a todos. E hoje nós vamos falar da Páscoa, né? Nós estamos aqui nesse sábado, esse sábado ainda fazendo parte do feriado da Páscoa, não se comemora. E queremos relembrar aqui algo tão sublime, né? Tão maravilhoso, de acordo com as Escrituras, né? Desde já eu peço que você não, não perca esse conteúdo, fique até o fim desse vídeo, deixe seu like, comente, interaja conosco, compartilhe nas suas redes sociais, né? E se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, né? Esteja sempre conosco, se alimentando da palavra de Deus. E hoje nós vamos falar de Páscoa. Todos os anos, por essa data do ano, já é esperado, né, falar da Páscoa. Tudo se movimenta em direção a esse tema, né? Tudo nos faz, melhor dizendo, lembrar esse tema por essa época do ano, né? Principalmente olhando a nossa volta, olhando o comércio, olhando as coisas que o movimentam, os objetos à venda, a forma como as pessoas comemoram, né? As encenações teatrais, né? Que existem em vários lugares, isso é tradição, isso é costume já do povo fazer isso. E hoje nós vamos ver aqui alguns mitos e algumas verdades sobre a Páscoa, né? O primeiro dela é que nós vamos falar aqui da Páscoa verdadeira, que a Páscoa que nós conhecemos, podemos dizer assim como a gente se expressa aqui na nossa região, desde que a gente se entende por gente, né? A Páscoa que a gente que sempre vê é com o ovinho de chocolate, com o coelho e só isso, né? E vinho, e pão de coco, e peixe. Só que esses elementos passam a ser tradição, a ser costume. E é uma coisa assim que as pessoas às vezes até se sentem mal quando não tem, quando chega essa época do ano que falta o ovo de chocolate, ou o peixe, ou o pão de coco, como aqui na nossa região consome muito pão de coco. Ou então o, o próprio coelho, né? A figurinha do coelho. Não precisa você ser um expert para entender que essas coisas não tem nada a ver com a outra, que tudo isso não faz sentido, certo? Não precisa você pesquisar muito para entender que isso não faz sentido, porque não tem lógica, né? Indo pela lógica mesmo humana, só vendo assim a grosso modo, coelho não bota ovo, né? E principalmente de chocolate, né? Não existe. Bicho nenhum coloca ovo de chocolate, né? Então é uma coisa assim que não bate muito bem. Daí a gente já vê que é só coisa tradicional, que é só coisa do mercado mesmo, das vendas, ativa as vendas, né? Muito. E os preços ficam muito altos e o mercado ganha muito com isso, né? Só a gente é só coisa de costume, mas que não se trata da Páscoa verdadeira. Outra que de acordo com a Bíblia não era pão de coco e nem peixe, né? Não tinha nada a ver com isso. Nós vamos ver aqui no livro de Êxodo, no capítulo 12. Eu quero ler alguns textos para você meditar com isso. Nesse texto, medite conosco. E você vê aí o que faz sentido para a sua vida, né? Porque todas essas coisas elas foram inseridas nesses costumes, mas vieram de mitologias, de costumes pagãos, vieram de não tem nada, não tem base nenhuma dentro das escrituras, não veio da Bíblia Sagrada, né? De acordo com as escrituras, a verdadeira Páscoa não é essa, não é coelho, não é chocolate, nunca vou aqui falar nada disso, porque estas coisas tudo vem da antiguidade, das lendas, do paganismo mesmo em si, né? E de cultos a outras divindades que não é o Deus eterno, Criador dos céus e da terra, né?
Então aí foi se criando essa ideia, e isso foi sendo difundido no mundo todo, né? Então quando se fala de Páscoa, em muitos cantos as pessoas lembram, o ovinho, chocolate, uma figurinha do coelho, né? Só que não tem nada a ver. De acordo com as escrituras, dentro da palavra de Deus nós vamos ver a Páscoa, o seu real sentido, como ela impacta na nossa vida, né? O que ela é para nós. E aqui no vídeo eu faço uma pergunta: o que é a Páscoa para você? O que ela representa para a sua vida? Qual o símbolo maior dela na tua vida? Né? Pense nisso e deixa aí nos comentários. O que é a Páscoa para você? Em que ela se resume? Qual o sentido dela? Por que você comemora? Ao capítulo 12. Ó. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que, no 10º dia do mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deverá dividi-lo com o vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-o até o 14º dia, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas, pão sem fermento. Não coma carne crua nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar até pela manhã. E a verdadeira Páscoa, essa aqui foi a primeira Páscoa instituída por Deus antes do povo sair do Egito. Ainda estava no período lá da punição divina, das pragas, e aí ia vir uma praga que era a 10ª praga, a pior de todas, talvez, né? Com certeza foi a pior de todas, a morte dos primogênitos. E Deus falou a Abraão, a Moisés, melhor dizendo, né, e a Arão, no Egito. Deus deu a ordem a eles dois, a Moisés e a Arão, seu irmão. Chamou eles dois e disse que cada homem, cada responsável, cada chefe de família adquirisse para si um cordeiro de 1 ano, ou podia ser um cabrito também, sem mancha, sem defeito, sem mancha alguma, né? Sem nenhum defeito, sem nenhuma deficiência, e guardasse ele durante 14 dias. Após os 14 dias, toda a congregação de Israel ia fazer esse ritual, ia matar esse cordeiro, ia assar e comer. E como era consumida a carne dele só assada, nada de cozido e nada de comer carne crua, carne assada, era cordeiro assado de acordo com o número da família. Se fosse uma família pequena e aquele cordeiro fosse muito para uma família, ele dividia aquele cordeiro, chamava uma família mais próxima, que também não fosse muita gente, né? Fosse pouca gente. Vamos dizer, 2 famílias, poucas pessoas se juntavam, as 2 famílias ali, e o cordeiro valia pelas 2. Então, depois, eles guardavam o sangue numa espécie de bacia, numa vasilha, né? E comia essa carne assada juntamente com os pães asmo, que eram pães sem fermento, e com ervas amargas. Tudo isso tem um significado, irmãos, né? O pão, o cabrito, o cordeiro, todo esse processo, todo esse ritual está aqui se desenhando o sacrifício de Cristo na cruz. Ele foi imolado, ele foi morto na cruz pelos nossos pecados e derramou seu sangue. A Páscoa, ela era livramento para aquele povo,
porque o anjo da morte haveria de passar. E o sangue do cordeiro, ele era passado nos umbrais da porta com uma espécie de pincel, como fosse uma vassourinha pequena, uma vassourinha feito de isopo, que era uma planta. Esse isopo era uma planta usada em rituais de purificação, porque quando eles usavam essa planta, ela tinha umas fibrazinhas que dava para fazer uma espécie de pincel, ou como se fosse uma vassourinha, né? E era usada em rituais de purificação e tantas coisas. E dessa vez eles iam passar o sangue com essa planta, com o sopo, fabricado esse pincelzinho, ia como se estivesse pintando na porta, o umbral da porta. Pintava, né? Passava o sangue do cordeiro como uma marca. Que marca era aquela? Que o anjo do destruidor ia vir com a última e a 10ª praga, a pior de todas, destruindo tudo que era primogênito. Mas onde tivesse a marca do sangue do cordeiro, ele não ia tocar, né? Então, aplicando para os nossos dias de vida, é o sangue de Cristo que nos torna limpo. É o sangue de Cristo em nossas vidas que nos torna, nos deixa guardado e nos dá segurança na presença de Deus, certo? Não é as nossas conquistas, não é a nossa influência, não é a nossa condição, não é a nossa justiça, mas é o sangue de Jesus que nos justifica. É o sangue do Cordeiro. E esse Cordeiro aqui está representando Cristo. E tudo aqui, irmãos, nessa primeira Páscoa, está se desenhando já como seria o Calvário. Isso aqui já está apontando, já está dando instrução de como vai ser o Calvário, né? E a Páscoa era isso. A Páscoa, ela tem o principal elemento de todos aqui é o Cordeiro. Cordeiro sem mancha, sem mácula. Quem era esse sem mancha, sem mácula? Cristo. E o seu sangue, como disse o apóstolo João, ele nos purifica de todo o pecado. Ele disse: se tivermos comunhão uns com os outros e com Deus, o sangue de Cristo nos purificará de todo o pecado, né? Então é o sangue dele, é essa a marca dele em nós. É o sangue do Cordeiro vertido lá na cruz, né? A palavra de Deus diz que tudo se purificava com sangue naquela época. Sabe o que significava o sangue no Antigo Testamento? O sangue era a vida. A Bíblia diz que a vida estava no sangue. O sangue simbolizava a vida. Então, o sangue de Jesus em nossas vidas é a vida dele em nós. Ele deu a sua vida por nós. E vem os pães asmos. Era o outro elemento usado na celebração da Páscoa. Os pães asmos eram pães sem fermento. Geralmente, quando a Bíblia fala de fermento, não fala de uma coisa muito boa. Fala de algo que faz crescer. A Bíblia diz que um pouquinho de fermento faz levedar toda a massa. Fala do pecado, fala do mal, fala da maldade. Então tudo isso, o pão, Jesus o pão da vida. João 6,48, ele diz: eu sou o pão da vida. Jesus disse que ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele disse: olha, vossos pais comeram maná no deserto e morreram, mas eu sou o pão da vida que desceu do céu. Então ele é o pão da vida. E o pão sem fermento, sabe? Não tem fermento, não tem acréscimo, não tem alteração, não tem nada adulterado nele. Não tem maldade, não tem malícia, não tinha pecado nele. Limpo, puro, ele desceu do céu. Jesus vai falar de quê? Da Páscoa em João. Quando ele diz que vossos pais comeram do maná no deserto e tal, ele diz: eu sou o pão da vida. Quando Jesus está dizendo que ele é o pão, ele diz: eu sou o cumprimento. Vocês se lembram da Páscoa? Do elemento lá da Páscoa, um dos elementos era o pão. Então eu sou o pão da vida. Mas é o pão vivo que desceu do céu. É o alimento. E o cordeiro, né, simbolizando o sacrifício de cruz, a obra redentora. O resgate. A Páscoa significa isso, significa libertação. A Páscoa nos faz lembrar de onde Jesus nos tirou, da escravidão do Egito, da escravidão de Satanás, da escravidão do sistema maligno, em que éramos escravos, em que a nossa mente era cativa a isso, e hoje é cativa a pessoa de Jesus Cristo, libertos na pessoa dele. O sangue dele em nós, a vida dele, ele deu por nós. Ele está em nós, nós estamos nele. Isso é Páscoa.
E isso, Deus disse que tinha que ser lembrado, ser algo perpétuo, não poderia se esquecer. Tinha que passar de gerações em gerações. Então isso nós lembramos, não só como um feriado hoje, mas nós lembramos as pessoas, a você que está vendo esse vídeo, que Cristo é a nossa Páscoa. No Novo Testamento os apóstolos falaram isso. Cristo é a nossa Páscoa. Ele é o Cordeiro Pascal. Né? E as ervas amargas. O que eram as ervas amargas? A lembrança da amargura, da escravidão. Em Êxodo 1,14, o povo teve o trabalho dobrado. Então as ervas amargas, ela tinha esse significado de fazer o povo lembrar dos momentos amargos na escravidão. Olha como o evangelho é realidade pura. Olha como a obra da cruz, ela não nos deixa assim, numa vida de ilusão. Como o evangelho não traz ilusão para nós, mas ele é verdadeiro. Ele nos faz estar com a mente cativa em Cristo, com a palavra no nosso coração. E ao mesmo tempo eu aprendi que ele nos deixa também com os pés no chão. De quê? De nunca se esquecer de onde Jesus nos tirou. Da onde? Da casa da servidão, da escravidão, as ervas amargas. Não podemos esquecer disso. Dos momentos amargos que vivemos, mas que somos libertos. Não trazendo isso para nossas vidas como algo que vai nos fazer sofrer sempre, não. Mas que vai nos trazer uma grande alegria. Portanto, essa é a Páscoa. Essa é a Páscoa verdadeira. E para você, qual é a Páscoa? O que é Páscoa para você? O que você entende por Páscoa? Deixa aí nos comentários. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém.